Oi, licença, está começando agora. Hoje vamos falar dos 10 anos dos atentados de 11 de setembro, o dia que o mundo mudou. Uma década de mudanças profundas, novos desafios na segurança, na política, na economia. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais, Luiz Fernandes. O jornalista Marcelo Chetquey vai além das versões oficiais sobre o 11 de setembro. Ele escreveu um livro junto com o jornalista Marcelo Gil que se chama Crime de Estado. O Marcelo mostra o resultado de pesquisas feitas por eles que mostram teorias diferentes sobre os ataques a Nova York. Nova York, o Pentágono e a Pensilvânia. O impacto do 11 de setembro também chegou à ficção. O escritor Luiz Eduardo Mata escreveu um romance de suspense inspirado no atentado. O livro se chama O Dia Seguinte e conta a história de um adolescente brasileiro que perde a mãe no dia do ataque às Torres Gêmeas e vai por aí, ele vai contar o resto. Nós temos uma testemunha ocular, um brasileiro, professor e compositor Fred Góes, que estava em Nova York no dia dos atentados e vai contar como foi testemunhar esse ataque, ver de perto o drama do povo americano, enfim. E estamos recebendo o cantor e compositor Tibério Gaspar. Tibério está festejando 45 anos de carreira com o show 45 anos na estrada, lembrando grandes parceiros, grandes sucessos gravados no Brasil e no exterior, como Samarina, BR3, Companheiro, e eu vou acrescentar Teletema, que eu acho um sucesso. Para a realização deste programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter ou pelo Facebook. Eu começo conversando com o Luiz Fernandes. Se há ainda o que conversar sobre o 11 de setembro. Mudou o mundo, mudou o jeito da gente viver no mundo. Atrapalhou muito, inclusive. Não só pelas mortes, pelas perdas, mas pelo jeito de se mexer, né? De viajar, de viver, de pensar. Como é que é a sua análise? A minha abordagem particular da questão é que o mundo mudou, mas mudou menos pelos atentados e mais pela reação dos Estados Unidos aos atentados. Porque os Estados Unidos, evidentemente, são a principal potência do sistema internacional, reúnem recursos de poder variado, e a forma como os Estados Unidos reagiram aos atentados acabaram, de certa maneira, causando uma inflexão na evolução mundial, porque se nós pensarmos bem, os anos 90 elas foram muito marcados pelo fim da Guerra Fria e a data-chave é 1989, né? Colapso do Muro de Berlim, e a ideia que ganhou muita força nos anos 90 do fim da história, ou seja, toda a humanidade estaria caminhando para um mesmo destino de liberalização econômica, liberalização política, reconhecimento de direitos civis, congraçamento, interdependência, paz, harmonia. E 2001 introduz uma outra data fundante, né? O 11 de setembro de 2001, em que essa trajetória de 89 ela é suplantada por uma outra agenda, que é uma agenda, como você bem disse, Helena, marcada pela prioridade a temas de segurança e defesa, a retração na defesa de direitos civis, porque, em nome da guerra global contra o terror, houve uma predisposição ao sacrifício de direitos e liberdades individuais em nome do combate ao mal maior, que seria o terrorismo. E, no sistema internacional, uma sequência de desdobramentos muito preocupantes, né? Porque nós tivemos, no primeiro momento, a guerra do Afeganistão, que já se tornou hoje a guerra mais prolongada já enfrentada pelos Estados Unidos, o que havia se anunciado como uma guerra de solução rápida, quando ela foi deflagrada. Né? Aliás, a vitória foi anunciada rapidamente pelo presidente Bush num porta-aviões, não ali exatamente dentro do terreno, mas rapidamente anunciada. Na sequência, nós tivemos a guerra do Iraque e, agora mais recentemente, a guerra da Líbia como desdobramento. Então, um contexto de crescente instabilidade no mundo e guerras em que, apesar do grande poderio bélico dos Estados Unidos, sua superioridade militar, foram guerras que os Estados Unidos não venceram, né? Quer dizer, foram guerras que se tornaram atoleiros e os Estados Unidos estão tendo que se retirar, tanto do Iraque quanto do Afeganistão, sem ter consolidado a situação no terreno. Então, foi uma evolução, eu diria,
para tempos muito mais incertos, muito mais angustiados, né, no mundo, mas eu diria menos pelos atentados e mais pela reação aos atentados. Devo dizer o seguinte, os atentados foi uma coisa horripilante, claro, né? Covardes, né? Atingiram a população civil, quer dizer, das 3.000 vítimas dos atentados, não tem ninguém ali que tenha sido responsável por qualquer ação que supostamente os terroristas queriam combater, que é a presença militar dos Estados Unidos no que eles consideram terras santas. Então, foram, aliás, com requinte de crueldade. O que eles querem, esses terroristas, na verdade? Eles querem um mundo islâmico, uma nação islâmica? Olha, na origem, assim, quer dizer, eles expressam, no caso da Al-Qaeda, expressam uma vertente fundamentalista do Islã, que é uma corrente minoritária e que quer usar o Corão como base da organização política e base de uma reorganização ética da sociedade. Mas, sobretudo, querem o afastamento de tropas não muçulmanas e forças não muçulmanas da ocupação de territórios que, para eles, são territórios considerados sagrados e que estão sendo violados pela presença de tropas militares ocidentais na região. Então, essa aqui é uma agenda lato sensu. Embora é uma agenda que, às vezes, nós esquecemos, mas o Al-Qaeda, quer dizer, a base. Era uma base no Paquistão de forças fundamentalistas, treinada, armada, financiada pelos Estados Unidos para combater a ocupação soviética do Afeganistão na época da anterior guerra do Afeganistão, que era contra a União Soviética. E que nos anos 90, essa força ela se voltou contra o criador, digamos assim. Foi o feitiço que se virou contra o feiticeiro, porque ela se tornou de uma força aliada no enfrentamento da União Soviética, da ocupação soviética do Afeganistão, numa força que passou a dirigir as suas ações contra os Estados Unidos, pela presença militar dos Estados Unidos naquela região. Então, treinada numa inteligência do mal, porque se nós pensarmos nos atentados de 11 de setembro, eles são parte de uma guerra assimétrica, quer dizer o seguinte, é uma guerra de desiguais, né? E ela foi uma guerra movida por uma inteligência muito profunda, embora do mal, né? Porque, em primeiro lugar, tiveram a ideia de transformar aviões de carreira, aviões civis, em início de voo, em voo de longa distância, transformá-los em mísseis, porque aí a gasolina dentro dos aviões poderia ser usada como instrumento de ataque, né? E, de fato, gerando um grande poder de destruição. Segundo planejamento, porque eles, não tendo acesso direto à mídia, planejaram os ataques de forma a ter um pequeno espaço de intervalo entre o ataque à primeira torre e à segunda torre, para dar tempo para todas as televisões do mundo estarem voltadas para filmar a segunda torre e transmitir o atentado ao vivo para todo mundo. Eu acho que talvez seja o evento que tenha simultaneamente tido a maior assistência, né, no mundo. É um momento em que todos nós nos identificamos, porque todos nós vivemos aquilo, vimos, nos assustamos, ficamos estarrecidos por aquilo. Então, desse ponto de vista, muito bem planejados, né, com uma inteligência maligna, eu volto a dizer, porque vitimando pessoas inocentes para alcançar objetivos políticos. Mas bem planejado. Muito bem planejado. Eu sei que tem aqui uma tese, nós vamos ter a oportunidade de discutir, com falhas de inteligência, se essas falhas foram conscientes ou incompetentes, né? Essa é uma discussão que nós vamos ter a oportunidade de discutir em seguida. Agora, por mais que isso tenha tido uma repercussão gigantesca, criado um momento único, né, em que toda a humanidade pôde se encontrar no mesmo evento, eu acho que não é esse evento do ataque que, de fato, impactou as mudanças no mundo. Eu acho que o que impactou as mudanças no mundo foi a consequência como os Estados Unidos reagiram, porque eles elaboraram a tal doutrina Bush, que tem dois pilares principais. A primeira é a ideia de guerra global contra o terror. O que significa, nos seus desdobramentos, transformar a situação internacional num estado de exceção, porque o terror
é uma forma de luta abjeta, né? A ser repudiada. Mas é uma forma de luta. Então, você não pode ganhar plenamente essa guerra. Nada pode garantir que, em algum momento, uma força ou um grupo não possa vir a recorrer a esse instrumento de luta para avançar o que ele acha que deve avançar. O né? que ele acha que vai avançar. O que ele acha que vai avançar. Então, desse ponto de vista, é uma guerra que não tem fim. Né? Porque é diferente você ter uma guerra, por exemplo, contra a Segunda Guerra Mundial, contra a Alemanha nazista. Você faz uma guerra com a razão do seu lado, derrota o adversário, ele está territorialmente organizado. Você desarma esse adversário e venceu a guerra. Mas se você declara a guerra contra o terror, que é uma forma de luta que pode ser usada em qualquer momento, por qualquer grupo, se torna um estado de exceção permanente, porque é uma guerra que não pode ser vencida. Porque o elemento surpresa sempre é inerente ao terror. É um pouco como a guerra ao crime, né? É uma imagem, mas o crime ele sempre vai existir. Você tem que combater o crime. Da mesma forma, o terrorismo, o terror, você não pode triunfar plenamente, porque ele sempre pode ser usado. Transformado Ele ressurge das cinzas. Das cinzas. E transformado isso em linha mestra da atuação da potência mais poderosa do planeta, gera-se um quadro crescente de instabilidade e incerteza. Porque a esse vem um segundo conceito que o presidente Bush formulou e foi inscrito na sua Estratégia Nacional de Defesa, que é o princípio da guerra preventiva. Porque, segundo as Nações Unidas, só é legítima a ação militar em autodefesa. Né? Poderia até se estender esse conceito, normalmente é agressão clara, mas poderia se estender o seguinte: há claros indícios de um ataque em preparação, então eu vou me defender. Agora, a guerra preventiva, no âmbito da guerra global contra o terror, é uma licença para atacar unilateralmente em qualquer momento em que ele formular o conceito de que pode haver uma ameaça sendo preparada naquele território. Então, mais uma vez, é um estado de exceção no sistema internacional. E movido por uma lógica, isso está lá escrito no documento, o que talvez o torna mais perigoso, né? Porque era o seguinte, a ideia básica era que a guerra preventiva poderia ser usada para conter qualquer potência rival que pudesse vir a disputar a condição de superpotência única que os Estados Unidos havia adquirido nos anos 90 no mundo com o fim da Guerra Fria. Mas o que o mundo mostrou nesses 10 anos é que esse que seria um fator de afirmação de superioridade e preservação de condição de poder único no mundo, ele se transformou num elemento de erosão do poderio americano no mundo. Primeiro pelo resultado militar, porque, como eu disse antes, as duas guerras, apesar da superioridade bélica dos Estados Unidos, se transformaram em atoleiros para as tropas americanas no terreno concreto. No Afeganistão, que eu mencionei, a guerra mais prolongada já vivida pelos Estados Unidos, já enfrentada pelos Estados Unidos, até hoje calcula-se que cerca de 40% do território afegão esteja sob controle dos talibãs. Até hoje. Na situação do Iraque, é uma situação também de implosão do Estado, de guerra sectária, de ampliação de influência de outro adversário dos Estados Unidos, que é o Irã, na região, via a população xiita, que é majoritária no Iraque, e uma situação também de segurança extremamente precária. Né? Então, por mais que nós tenhamos que ser solidários aos Estados Unidos e repudiar os atentados, mas o custo humano da reação aos atentados foi equivalente ao custo humano vivido pelos atentados de 11 de setembro. Até numericamente isso é difícil dizer, porque as vidas humanas, uma vida vale tanto quanto qualquer outra. Né? Mas em termos de número de mortos, né, ali nos atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos, quase 3 mil, perto de 3 mil. Calcula-se que no Iraque, diretamente em função da guerra, foram 150 mil. No Afeganistão e no Paquistão, cada um em torno de 40 mil, perto de 40 mil. A maior parte disso de vidas civis. Então, é de fato um drama. É um beco sem saída. Bom, alguma saída espero há de ter, né? Mas de fato é um mundo que se tornou... qual é, a gente não sabe também, né? O mundo se tornou mais instável. Eu acho que o que também vai acontecendo, é curioso isso, né? Eu disse a derrota militar, mas tem uma outra dimensão da derrota, e isso até o presidente Obama representa uma mudança em relação ao Bush no seu reconhecimento.
é que aquilo que seria uma guerra, um conjunto de guerras para afirmar a superioridade dos Estados Unidos no mundo pós-Guerra Fria, ele se transformou num processo que alimentou a erosão da liderança americana no mundo, mesmo econômica, porque os Estados Unidos quase dobrou o seu orçamento militar no contexto dessas guerras e após a guerra global ao terror ser declarada. Os custos associados a essas guerras, há um estudo da Brown University que calcula em todos os custos, em termos de atendimento às vítimas, atendimento de saúde, quer dizer, em torno de, calcula-se com o tempo, 4 trilhões, né? E é uma guerra movida a crédito, porque os Estados Unidos, para garantir o esforço de guerra, se endividou enormemente e alimentou essa crise enfrentada hoje para os Estados Unidos de ter um teto de endividamento que o mundo ficou em suspenso no início de agosto, porque sem o acordo com os republicanos, ele não teria como manter o orçamento americano. Era parte do que o Osama queria. Eu não sei se é o que o Osama queria. Certamente não era o que o Bush esperava. Mas eu acho que tinha a ver com o que ele queria, né? Ele queria destruir os Estados Unidos. Eu acho aspas, assim. Ele tinha uma agenda, é verdade, em parte, que ele enfraqueceu os Estados Unidos. Então, ele enfraqueceu muito, porque quando você está endividado, você sempre está mais fraco. A lição que ele extraiu da guerra do Afeganistão com a União Soviética, né? Elevar o custo da manutenção do esforço de guerra, minando as bases internas da sociedade soviética. Desse ponto de vista, talvez ele tenha tido sucesso, né? Em termos de Estados Unidos está perdendo a liderança econômica no mundo, não é mais o polo principal de dinamismo econômico mundial, altamente endividado, com dificuldade. Nós tivemos, depois de 2001, a crise financeira de 2008, que se entrelaça com esse custo do esforço de guerra movido a partir de 2001, as duas coisas se entrelaçam. Então, certamente, o mundo que nós vivemos hoje, 10 anos depois do 11 de setembro, é um mundo em que a liderança americana ela foi enfraquecida no mundo, seja ela militar, econômica e política, porque houve uma reação no sistema internacional ao unilateralismo que marcou fortemente, sobretudo, a gestão do presidente Bush, né? Então, são mudanças profundas que o mundo está vivendo sob o impacto dos atentados e seus desdobramentos, né? E como é que foi estar lá, Fred? Eu levei 10 foi anos para falar sobre isso. Sabe? Foi assustador mesmo? Eu fiquei mais perplexo do que tudo, entendeu? Porque eu estava me preparando para ir para as torres, para comprar ticket de teatro. E eu estava me vestindo, fazia muito calor, eu estava botando uma bermuda, tocou o telefone, era a Ângela Leal completamente desesperada, porque ela estava em Nova York também. A Leandra estava perto das torres, estava fazendo uma aula de dança. E ela dizia, liguei a televisão, não posso falar mais nada. E aos prantos. Aí quando eu liguei a televisão, vi a segunda torre sendo bombardeada. Quer dizer, aquela imagem daquele avião atravessando o meio da torre, né? E que virou tudo pó. E virou pó. A sensação que eu tenho é que eu vi começar o milênio com o fim do mundo. É essa a sensação que eu tenho hoje. Eu fui ver aquele filme Melancolia, mas era um fim do mundo previsto. E aquilo me incomodou muito pela sensação de ter vivido... fim do mundo. Um fim do mundo, porque aquilo... Nova York virou uma cidade fantasma. E para você se reunir com as pessoas, saber das pessoas, você tinha que andar a pé. Eram quilômetros e quilômetros e quilômetros. E eu me lembro que no dia 12... nós fomos nos encontrar e para descansar eu parei na Catedral de St. Patrick, né? E aí, de repente, aquela cidade que não tinha nada, estava a igreja cheia de gente, inclusive com o prefeito, porque havia uma missa, porque as pessoas não sabiam o que fazer. As pessoas não sabiam o que fazer. Agora, uma coisa é verdade. Os Estados Unidos, o que eu aprendi disso foi que há uma sociedade civil que se organiza, que independe do poder público. Porque imediatamente saíam pessoas às ruas com mesas para doação de sangue, para tirar a pressão das pessoas, porque muita gente passou muito mal. Quer dizer, não foi só o que aconteceu nas torres. Mas foi em todos uma perplexidade.
enorme, né? Você não tinha condução, você não sabia se você ia ter o que comer, e você, como estrangeiro, você não sabia se ia ter reserva de hotel, você não sabia quanto tempo você ia ficar, porque ninguém entrava e ninguém saía, né? Enquanto isso, o presidente Bush parvo viajava no Air Force One, enquanto a Condoleezza Rice tomava todas as decisões, né? Então era uma coisa de... Era uma barra muito pesada mesmo. E tudo funcionou? Quer dizer, o hotel funcionou? O hotel funcionou. Restaurantes não, né? Ou Restaurantes funcionaram. E até o teatro funcionou, porque eles dizem que the show must go on, né? Aí isso é bem deles. é bem deles, quer dizer, as pessoas chorando em cena, mas fazendo o espetáculo. Mas o que eu acho legal é essa coisa da solidariedade. Eu não tinha... Isso foi uma coisa que ninguém fala. A gente só fala da desgraça, da tragédia, do horror. Mas tem esse outro lado que é uma coisa muito americana mesmo, né? Porque você é educado com treinamento de incêndio, você é educado com, enfim... Você tem uma cultura do voluntariado. Você tem a Eles cultura têm do lá a voluntariado? cultura Tem do isso, voluntariado, tem. que a gente não tem. A gente não né? tem. A gente pode até ter várias pessoas que são voluntárias, não é que a gente não tenha. E se porque recuse, você não vê é quando- isso. sempre quando Mas a acontece gente não uma tem essa tragédia. coisa organizada de Nada. ser voluntário 2 horas por dia, toda quarta-feira. Assim, isso aquela coisa eles que o têm. americano tem. É, a América né? tem. E depois você vê que a nossa ideia de voluntário, a nossa ideia de auxílio, sempre esbarra em alguma coisa que não é distribuída a comida que você deu, a roupa que você deu. Como aconteceu agora aqui. Aconteceu em Santa Catarina, em Teresópolis, né? certo? A gente sempre há corrupção, há sempre um mediador Estragam, as bandido. comidas estragam nos lugares que estão Exatamente, guardadas. os remédios. Os remédios passam a validade, alguém desvia. Exatamente. Né? Isso é A uma gente coisa tem uma lá coisa direta, meio- entendeu? Isso era uma coisa direta. Desciam, eram médicos, eram enfermeiras, eram pessoas, enfim, que tinham Eram pessoas habilidades comuns que metiam a mão na Metiam massa. a mão na massa e estavam preocupados. Sabia-se que precisava de sangue. Vamos recolher isso na rua, né? Quer dizer, foi uma coisa que isso me chamou muita atenção e me marcou muito. E eu não sabia se eu ia poder voltar, né? Eu tinha ido para os Estados Unidos para fazer uma entrevista para fazer pós-doutorado na NIU, na Universidade de Nova York, e a entrevista estava marcada para dia 12 de setembro e desapareceu tudo, acabou tudo. Eu vim fazer o pós-doutorado depois em Nova Orleans, de 2013 e 2004. Mas a sorte é que eu voltei, porque em 2005 teve Katrina, né? Quer dizer, Ô Fred, quando é que você vai viajar mesmo? então, eu acho que um serviço- não sou o pé feliz, né? Uma Estou letra brincando contigo. um serviço de utilidade pública e dizer onde vai passar o próximo pós-doutorado dele para nós sacarmos Você lá. vai fazer outro doutorado? Uma brincadeira só para aliviar um pouco, porque não deve ter sido bolinho, não. Né? Essa imagem, isso é uma coisa que eu peguei na Washington Square, que tem, se você vê que coisa curiosa, que tem as torres caídas, a bandeira dos Estados Unidos e embaixo aquela imagem que é icônica né, dos soldados pregando a bandeira americana no Japão, numa ilha no Japão, e que se transformou numa... E eu tirei isso da praça, mas imediatamente eles diziam, no fear, ninguém tem medo, nós vamos enfrentar. Isso também é uma coisa bem americana, né? Eles têm também um treinamento para vulcão, terremoto, não sei o que lá, né? Que acontece, né? Que a gente vai ter que um dia fazer, pelo visto, né? Diante das mudanças, que uns dizem também, tem uns da teoria da conspiração que dizem que não é climático, coisa nenhuma, mas a gente chama de mudanças climáticas, assim, a grosso modo. E uma coisa que é verdade é que eles estão E muito a gente não preparados. aprendeu essa coisa. Eles estão muito preparados, estavam muito preparados para guerras fora do território americano. Jamais alguma Claro. coisa acontecer no território americano. Mas eu achei interessante que eu, no Manhattan Connection ontem, eu vi acho que Pedro, falando que ele foi voluntário. Então, na mesma hora, ele foi doar sangue, e depois de doar sangue, ele se alistou não sei aonde, aí foi fazer não sei o quê. Então, como as pessoas, quando estão morando lá, se envolvem também, né? Eu acho que meio que essas coisas se contaminam, no bom sentido aí, né? Da Eu acho que solidariedade. diante do adverso, da tragédia, da desgraça, não tem estrangeiro, né, Leda? Quer dizer, todo mundo ali estava na mesma situação naquela cidade. Quer dizer, a gente estava numa ilha, a gente não pode esquecer isso, né?
Quer dizer, todo mundo estava na mesma situação. E a perplexidade. A perplexidade Você estava era onde, Luiz Fernando, dando aula? Não, eu era diretor científico da FAPERJ, na época eu estava me dirigindo para a FAPERJ, e eu vi na Rádio CBN, primeiro, um avião se chocou pela rádio, na primeira porque a torre. primeira notícia era essa. Então, a minha imagem era um avião, quer dizer, um teco-teco, né? Alguém que estava aprendendo a pilotar, errou. Aí cheguei na FAPERJ, já estava a imagem já da primeira torre e a gravidade já estava caracterizada. Até depois eu fui me chamar para a televisão várias vezes para comentar. Agora, há um ponto, isso me lembra um ponto, se você me permitir, sobre se o Osama Bin Laden foi vitorioso ou não foi vitorioso. Eu me lembro que as primeiras entrevistas que eu dei depois dos atentados, logo no dia, né, 11 de setembro, 10 anos atrás, me perguntaram, mas quem pode estar por trás disso? Eu disse, olha, as características dos atentados apontam para Osama Bin Laden, né? E, invariavelmente, Osama quem? Quer dizer, as pessoas não conheciam, né? Ontem, no jornal O Globo, tem uma crônica do Arthur Chechel, que é um jornalista extremamente informado. E ele mesmo dizia, olha, eu não sabia quem era Osama Bin Laden até o dia dos atentados, e que tive que preparar um perfil para ser publicado no jornal sobre quem ele era. Então, desse ponto de vista, ele teve uma vitória também, no sentido de tornar-se uma figura e a sua causa, uma causa de conhecimento... Conhecimento mundial. Mundial, né? Ele ficou um leitinho da notícia, né? Exatamente. Ele ficou instantaneamente famosérrimo no mundo inteiro. E uma semana depois ele já era... Todo mundo sabia que era Osama Bin Laden. Já era um líder, até né? crianças sabiam que era Osama Bin Laden. Todo mundo sabia, já tinha máscara, né? Foi em setembro, naquele carnaval, deve ter tido máscara. Com certeza. Não lembro mais agora. Vou mandar até apurar quem estava aqui dia 11, porque eu me lembro que no dia 11 de setembro a gente fez um programa, eu me lembro de tudo, eu estava na faculdade da cidade. Você estava onde? Estava em casa, né? Um amigo me ligou, falando, os Estados Unidos está sendo atacado. Eu visualizei aquilo, a minha primeira impressão foi, bom, isso é uma repetição histórica, né? E por que uma repetição histórica? Porque, segundo Eisenhower, né, ele fez, na despedida do cargo, ele fez uma advertência com relação ao complexo industrial militar americano. E a periculosidade de objetivar para a guerra como negócio, ou seja, lucro independente de questões ideológicas, territoriais, etc. Ou seja, venda de produtos. O Vietnã foi assim, ou seja, você estava até falando aí, em primeiro lugar, o agradecimento por estar aqui no programa, né? Porque eu acho que é um ato de coragem, justamente pela abertura de uma outra tese que não seja aquela ventilada pela grande mídia. Então, a teoria da conspiração, né? Aí tudo se mistura, né? Os absurdos, Elvis não morreu, coisas assim, as mais esdrúxulas possíveis, né? Você fica chateado se eu pedir um intervalo e a gente começar com você no próximo bloco? Claro. Só para a gente ficar mais confortável em termos de tempo, tá? Senão a gente vai ter que fazer tenso esse bloco. Então a gente vai para o intervalo e volta falando com o Marcelo, ainda mais agora que eu aprendi a falar o nome dele, estou felicíssimo, Chet Kay, sobre a verdade... O crime de Estado, a verdade sobre o 11 de setembro, que seria uma teoria diferente da teoria que os professores de relações internacionais e os jornalistas da grande imprensa defendem, ou dizem que foi. Enfim, estamos abertos para todas as versões, logo depois do intervalo. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então esse bloco a gente começa com o Marcelo Chet Kay falando defendendo o livro Crime de Estado, a verdade sobre o 11 de setembro. Você pelo menos acha que foi um atentado horrível? Sim, com certeza. Né? Ótimo. E acho que o Bin Laden é fundamentalista, um
completo alienado, né? Completo alucinado, fundamentalista, como a Al-Qaeda também, não tenho nenhum apoio a essa maluquice. Mas, em tese, né, aí, só dando uma pequena continuidade daquilo que estava desenvolvendo, aí eu estava fazendo Universidade de Jornalismo, né, e um amigo meu, Marcelo Gil, que foi o coautor do livro, nós conversando, tínhamos assim pontos de convergência sobre o atentado e começamos a conjecturar a possibilidade de escrever em primeira instância um ensaio, né, um artigo, né, e tentamos desenvolver isso, botando tudo aquilo que nós tínhamos assim, depois de um tempo apurado, né? Porque tem uma coisa chamada assim, as primeiras 48 horas, em que as coisas são mais contundentes. Depois, em termos de questões governamentais, políticas, etc., depois as coisas vão se ajustando, se transformando, segundo a conveniência daqueles que estão visceralmente ligados àquele fato. Daí a gente foi começando a contextualizar, escrevemos um artigo de 10 páginas, e endereçamos ao que eu entendo hoje um reduto de jornalismo sério, corajoso e honesto, entendeu? Que é o Observatório da Imprensa. O pessoal lá recebeu o nosso artigo, nós dois estudantes de jornalismo, e publicou. Teve a coragem de publicar em 2003, em setembro de 2003, né? O Dines, na época, Marinilda, Luiz Egipto. Ah, legal. E a gente ficou muito honrado, né, porque os estudantes de jornalismo terem essa possibilidade de passar uma tese que não aquela que estava sendo ventilada por todos, né? E nós pudemos assim pontuar tudo aquilo que ocorreu, né, nas primeiras 48 horas. Porque na grande mídia, os jornalistas, por exemplo, da Time, Newsweek, eles apuraram perfeitamente de forma inicial o fato, né? Eles descobriram que havia um memorando de Phoenix, Arizona, de um agente agente antiterrorista, que é o Kenneth Williams, que mandou um memorando dizendo que Bin Laden estava mandando estudantes de pilotagem, né, membros da Al-Qaeda, para os Estados Unidos. Agora, a pergunta que fica, como é que esses caras entraram dentro dos Estados Unidos se muitos deles estavam fichados no FBI e na CIA? E um mês depois, né, desse memorando do agente de Phoenix, vem o caso Minneapolis, que é o caso mais contundente da agente Colin Rowley, que era chefe do escritório de Minneapolis e supervisora jurídica. E ela teve o terrorista preso, né, detido ali naquela situação, e ela, interrogando ele declarou, né, que haveria a possibilidade de jogar um avião no World Trade Center. E o Congresso americano, em 1998, já tinha advertido com relação a essa possibilidade, ou seja, a iminência da possibilidade de um ataque usando aviões comerciais como bombas no World Trade Center. Isso por quê? Porque o cara que mentalizou o ataque, né, o ataque usando aviões como bombas, foi o Ramzi Youssef, não foi o tio dele, que foi o Khalid Sheikh Mohammed. E isso foi em 1995 que ele foi preso por uma operação conjunta da CIA com a inteligência paquistanesa. E levaram esse cara para os Estados Unidos. E esse cara tinha um plano chamado Plano Bojinka, que eram 11 aviões, transformado em 4 aviões, porque o tio dele, que estava ali no mesmo hotel onde ele foi preso, levou para o Bin Laden o plano. Ou seja, você vê que os caras não têm sensibilidade nenhuma, né, para apurar o que poderia acontecer, né, se todos descobrissem o plano como um todo. Aí o Bin Laden falou, não, 11 aviões não, 4 aviões está bom. E foi assim que ocorreu. O Fernando Moraes, falando sobre o livro dos agentes da CIA, infiltrados, que agora eu esqueci o nome, assim, eu adoro o Fernando e acabei de entrevistá-lo semana passada ou retrasada, mas é tanto assunto, né, que eu realmente estou tentando ver aqui, para ver se eu acho o último, esse mais recente, que fala da Guerra Fria. Ele diz que o Fidel Castro avisou os Estados Unidos que havia terroristas se formando, terroristas na Flórida. Ele diz no livro dele. O próprio ministro do Que exterior... é uma coisa estranha, né? O próprio Fidel avisar, mas... Muito. Por conta dessas... Inteligência alemã, inteligência francesa. Tanto é que por que eles não acreditariam?
Digamos que todo mundo Pois é, avisou é a tese essa que- moça de Minneapolis, né? Pois é a tese Por que a qual... ninguém acredita? É a tese... Não, acreditaram e sabiam. Essa é a questão Então relevante. gostariam da ideia? Essa ideia, houve um conflito de duas Américas, dentro da América. Os agentes regionais do FBI, eles não têm a ideia de uma cúpula que tem um interesse outro que não aquele do trabalho deles naquela circunstância. Ou seja, os agentes de Minneapolis, principalmente, acusam seus superiores hierárquicos por negligência criminosa. Por quê? Porque a agente de Minneapolis, né, ela apreendeu o laptop do suspeito, que chamava-se Zacaria Mossal, um franco-marroquino, e a inteligência americana, através dela, pediram informações sobre esse suspeito. E as informações voltaram antes até da reunião de todas as inteligências americanas no dia 4 de setembro. Essa informação dizia que ele era terrorista, ligado a Bin Laden, membro da Al-Qaeda. Ela tem até um documento que ela escreveu para o diretor do FBI, o Robert Miller, que é o The Bombshell Memo, que saiu até uma reportagem, né, da Time, que até a elegeu como personalidade do ano. Então, o que acontece? Ela pediu a inteligência francesa retornou dizendo que ele era perigoso, membro da Al-Qaeda, tinha participado de atentados na Chechênia, e ela anexou esse documento enviado pela inteligência francesa para pedir um mandado de busca, né, para a corte, o FISA, né, uma corte relacionada a mandado de busca para estrangeiros, e o mandado de busca voltou. Por quê? Porque ela, ao anexar o documento francês, o supervisor do FBI, ele retirava esse documento, retirava assim a causa provável. Então esse documento chegava no juiz e o juiz falava, não tem nenhuma causa provável que me faça ter a vontade de abrir o laptop do suspeito. Ele tem o direito de manter o laptop dele fechado. Isso ela pediu 70 vezes, e 70 vezes o documento que ela pedia foi adulterado. Então você vê que não foi uma coisa por inconsciência desse agente. É porque ele estava alinhado a um outro pensamento que não aqueles que estavam lutando para defender a América. Seriam, então, cúmplices? Olha, eu me atenho às evidências, né? Eu não posso fazer uma acusação direta, mas... Como é que você chega nessas evidências? Hã? Lendo jornal, revista? Foi o seguinte, nós tivemos até um recurso estratégico para poder ter acesso a todas as informações mundiais à época, que foi o seguinte, na descida ali da Barra da Tijuca tinha os catadores de coleta seletiva. Então, por dedução lógica, entendemos que ali tinha o alemão, o francês, o inglês, o espanhol, Le Monde, Paris Match, Der Spiegel, Stern, Paris Match, Le Figaro, The Economist, Time, Newsweek. Vocês apostaram todas as nisso? brasileiras, todos os jornais, Vocês Washington apostaram Post. nisso? Isso, e fomos montando um quebra-cabeça monstruoso. Não só com as informações, mas com todos os livros que saíam sobre o 11 de setembro, que foi o Richard Clarke, foi o Lawrence Wright, foi o Seymour Hersh, entendeu? E aí a gente foi fazendo uma montagem de um quebra-cabeça monstro que nós desembocamos aonde? Nesse livro. Exato. O nosso livro é Crime de Estado, né? A capa foi até um desenho que eu fiz, né? Isso e porque... vocês já trabalhavam como jornalista? Nós estamos fazendo curso de jornalismo. Sim, mas você trabalha como jornalista? Sou jornalista, escritor e artista plástico, né? E aí o que acontece? A minha dedicação foi total. Durante esses 10 anos foi uma dedicação total para entender o que tinha acontecido. Mas entender de uma forma independente é o que está sendo ventilado na grande mídia. Que torna esse fato, essas primeiras 48 horas, totalmente distorcidas à medida do tempo. É o George Orwell materializado. Entendeu? Porque ele dizia o seguinte, não interessa que a guerra vá bem ou mal, interessa haver o estado de guerra. E o estado de guerra é o negócio das armas, da guerra. Quem lucrou com o estado de guerra? O complexo industrial militar, tanto na guerra do Vietnã como na guerra do Iraque agora. Ou seja, é o dinheiro público desviado para a compra de material de empresas privadas que estão associadas ao staff, no caso do Bush, que eram lobistas desse mesmo complexo industrial militar. O livro do Fernando Moraes, só para deixar claro, porque eu citei, não recebi aqui, são Os Últimos Soldados da Guerra Fria, o título, em que ele fala dos
Os 5 cubanos presos nos Estados Unidos por espionagem, tem documentos inéditos e tal. E ele me disse aqui na entrevista que às vezes a gente não tem muita mobilidade, né? Eu adoraria poder mostrar aqui o trecho agora, que o Fidel avisou sobre a formação de terroristas e a presença deles na Flórida. Enfim, volto aí daqui a pouquinho. Deixa eu seguir aqui. E Luiz Eduardo não, Luiz Eduardo é ficção total. Ficção juvenil, inclusive, uma coisa um pouco mais leve, né, desse assunto tão pesado, né, que é o 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, para muitos era o fim do mundo, para Antônio, é Michael ou Michael? Michael, era só o começo da tragédia. A contracapa do livro. Que é esse. É um romance, é isso? É um romance juvenil que tem como pano de fundo os ataques ao 11 de setembro e o dia seguinte. Tanto é que daí o título, 12 de setembro. Isso que você estava falando aqui sobre o 12, que você estava lá e presenciou, e eu não estava no Brasil naquela época, e foi uma luta fazer essa pesquisa para esse dia, porque é um dia pouquíssimo documentado, e por incrível que pareça, eu fiz um trabalho até de investigativo, de repórter jornalístico. O 12 de setembro é pouquíssimo documentado. Esse cotidiano do dia a dia da cidade, né, que eu precisava saber do cenário para poder colocar os personagens transitando pela cidade, né, nessa história de suspense. A dificuldade que foi para conseguir essas informações só atrasou acho que uns 6 meses. Você não teve a ideia deles de procurar nos lixões. É verdade. Não, mas sabe que nos propriedades eu devia ter procurado nos lixões. Não, mas o 12 de setembro ninguém falava, todo mundo falava do atentado do dia anterior, né? Não, e quando falam todo mundo 12, repercutia o 11 de setembro no dia 12. Exatamente. E quando falam do dia 12, falam sobretudo de duas coisas. Primeiro, dos desdobramentos políticos, né? Como será a reação americana, né? Essa coisa toda. E agora, José, como é que o mundo fica, né? E agora, José, para onde? Exatamente, E os resgates, né? Os escombros, havia aquelas equipes de resgates nos escombros das torres. E aí, em um dado momento, eu fazendo aquela pesquisa, eu batei um desespero, comecei a ligar para Nova York, para os lugares lá que são os cenários do livro, e as pessoas não se lembravam do dia 12, achavam que eu era louco, né? E eu tinha que explicar exatamente o que eu estava pretendendo fazer para poder amaciar um pouco, porque o povo anglo-saxão é um pouco mais reservado, né? Mas eu consegui, depois de muita luta, essas informações. Que informações eram essas? Eu precisava de coisas assim básicas do tipo. Que o Fred poderia ter te dado. Exatamente. Fred, Leandra Leal, Luísa Brunet, Ângela Leal, que eu estou me lembrando que estavam lá, né? E estavam lá, que são informações assim do tipo, por exemplo, essa da igreja eu sabia. Eu consegui descobrir que a igreja de St. Patrick estava cheia, tem uma cena lá. O sistema de transportes no dia 12 funcionou, não funcionou, funcionou parcialmente. O funcionou parcialmente é que é o problema. Porque funcionou parcialmente para onde? Né? Porque funcionou parcialmente, mas para onde? As escolas fecharam, abriram. Então foi uma investigação. Deve ter fechado tudo, fechou tudo. Fechou tudo. No dia 10, isso é uma coisa surpreendente. No dia 9 eu não me lembro direito. Eu me lembro, dia 10, com muita clareza. Caiu um temporal em Nova York, com muito vento, e isso me marcou porque eu fui jantar no Little Italy, no bairro italiano, né? E estava tudo decorado, porque dia 19 é dia de San Gennaro. E aquilo foi tudo destruído. E era a véspera de 11 de setembro, né? Aquilo foi uma coisa que me marcou, a gente achou estranho, porque estava o bairro todo decorado para o dia de San Gennaro, e aquilo tudo teve um temporal com muito vento. Em Nova York, quando venta, a gente sabe, né? Foi uma coisa marcante. No dia seguinte, de manhã, a coisa acontece, né? Quer dizer, parecia que aquele temporal que era simbólico. Era uma coisa simbólica. E aí, então, eu tive a ideia de fazer como esse evento foi um evento, foi um símbolo, digamos, da intolerância, né? O que se fala, né? O mundo islâmico declarando guerra ao Ocidente. Assim, grosso modo, foi essa mensagem que se passou. Eu, como sou de família libanesa, né, e eu tenho muitos amigos judeus, são grandes amigos, eu resolvi fazer um romance que fosse um contraponto a essa mensagem de intolerância. Um romance que falasse da amizade. Então, o símbolo desse livro, quais são os protagonistas? São 2 grandes amigos, um brasileiro de origem síria
e um judeu norte-americano, que se conheceram numa universidade, quando fizeram pós-graduação, tornaram-se amicíssimos a ponto de fundar uma empresa binacional de comércio entre Brasil e Estados Unidos. E o fio condutor da narrativa é que, nos ataques, a mãe do brasileiro morre, que ela está reunida com um sócio americano, porque o pai do brasileiro estava investigando um esquema de fraude dentro da empresa e desapareceu no dia em que o detetive que eles tinham contratado para fazer a investigação iria revelar a verdade sobre essa fraude. Então o menino perde a mãe nos ataques, fica órfão, né, porque o pai sumiu e a mãe morreu. O pai sumiu antes da mãe? Sumiu, umas 4 semanas antes. Ele tinha ido antes e não deu mais notícias. Então ele sai, aí o Antônio e o Michael, que é filho do norte-americano, saem pela cidade no dia 12 e percorrem a cidade ao longo do dia 12 para descobrir o paradeiro do pai, do brasileiro, do Farid, e, ao mesmo tempo, acabam descobrindo a fraude. Eles conseguem uma pista e vão seguindo essa pista, então a narrativa toda se passa praticamente ao longo do dia 12. Daí é o meu drama de descobrir as informações todas, porque eles vão para o Bronx, percorrem a ilha de Manhattan, e eu procurei mostrar pontos não turísticos da cidade. Atravessando as pontes a pé. Atravessando as pontes a pé, foi uma loucura. Não tinha condução, era tudo a pé, você imagina. As pessoas que moravam no Brooklyn, no Queens, em Bronx, não saíam, não podia. Paralisou tudo. Era uma loucura. Uma coisa. Mas até eu conseguir essas informações, porque elas têm que ser confirmadas também, né? Porque às vezes você colhe uma informação num site e é uma informação que a pessoa se lembrou assim, aleatoriamente daquilo, mas não é uma coisa documentada. Então eu precisei conversar com muita gente, as pessoas não se lembravam, isso que era impressionante. Todo mundo se lembra do 11. Do 12. Mas do 12 ninguém se lembrava. 12, o rejeitado. O rejeitado, né? E hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12. E esse aqui é o dia seguinte, não é? E é um livro também interessante, tem uma coisa interessante, que é um livro que já está sendo adotado em algumas escolas, porque ele mostra para essas novas gerações como foi esse episódio, fala um pouco desse episódio, e justamente os desdobramentos, mostra como isso foi um divisor de águas na história recente, como o professor Luiz Fernandes estava dizendo, né, que a década de 90 foi uma década de grande otimismo, né, geopolítico, achava-se que estava tudo resolvido, e aí veio 2001 e acabou com essas esperanças. Né? Transformou em pó, né? Transformou em pó literalmente. Esse momento, essa primavera, eu volto aí, essa primavera árabe, e a não primavera árabe, porque eu não sei se a Líbia é primavera árabe. Acho que a Líbia eu separaria, uma situação um pouco diferente, porque a Líbia foi uma guerra civil em que a intervenção da OTAN escolheu um dos lados da guerra civil, apesar do regime do Gaddafi ter colaborado fortemente e proximamente com agências de informação dos Estados Unidos, com a CIA, no combate à Al-Qaeda. Então, já na Tunísia, no Egito e em outros, tem uma dimensão democrática bem marcada, claro, né? Um anseio democrático. Então, acho que tem, de certa maneira, é um contraponto à Al-Qaeda no seguinte sentido, a opção foi por grandes mobilizações populares, pacíficas em geral, né, de não violência, embora não se sabe ainda qual vai ser. Né? Se deixar a Líbia de fora. Mas nós não sabemos ainda quais vão ser os desdobramentos disso. Né? Agora mesmo há uma tensão forte entre o Egito e Israel por conta da invasão que houve na embaixada. Israel. Então há um ponto de interrogação, né? A Turquia também não está esquisita, não está? Desculpa, não entendi. A Turquia. A Turquia está surgindo como uma voz própria ali na região. Porque acho que no mundo, o saldo que está acontecendo é o seguinte, está havendo um rearranjo de forças no mundo, né? E o mundo está muito mais equilibrado hoje do que ele estava há 10 ou 20 anos atrás. Equilibrado em termos de está em curso uma desconcentração de poder, né? Embora, do ponto de vista militar, a assimetria continua gigantesca. Os Estados Unidos sozinho tem um orçamento militar, gasto de defesa, que é mais ou menos equivalente
quase o resto do mundo todo, né? Mas o que a guerra do Afeganistão e do Iraque revelaram é que isso em si não é garantia. Porque você precisa ter legitimidade, apoio local, quer dizer, o domínio aéreo é insuficiente. Então, acho que o mundo está em transformação. O que eu acho que, como lição aqui do debate que nós estamos tendo, se nós extrairmos como imagens a solidariedade ali que foi despertada no 11 de setembro na população, inclusive contra a inação do governo Bush. O governo Bush, o Bush presidente, demorou a tomar qualquer agir, atitude. Né? E juntar com isso a ideia da amizade, né? Contra a intolerância, acho que são valores que nós deveríamos cultivar, né? Como base para... De certa forma, vem junto com isso, né? Exatamente. Pelo menos foram dicas retiradas desse momento, do momento 11 de setembro. Agora, Leda, eu gostaria de falar sobre a questão da teoria da conspiração. Por exemplo, se 40 anos atrás, mais ou menos 40 anos atrás, eu chegasse e dissesse para alguma pessoa, um americano que fosse, que o presidente Lyndon Johnson estaria mentindo em cadeia nacional com relação ao ataque ao Golfo de Tonkin, no Golfo de Tonkin, com relação ao ataque vietnamita no navio americano, nos navios americanos, que provocou a guerra do Vietnã e matou 2 milhões de pessoas, destruiu fauna e flora, etc., a pessoa diria, pô, você é um teórico da conspiração. Mas, na verdade, aquele documento tinha sido classificado e agora ele veio à tona mostrando que aquilo tudo tinha sido uma mentira que o presidente passou para a população, porque tinha interesse de fazer com que a guerra do Vietnã acontecesse. Que tem muita possibilidade do Kennedy ter sido morto. Quem foi? Foi o Lyndon Johnson. E muita possibilidade do Kennedy ter sido morto, porque o Kennedy determinou a saída dos soldados do Vietnã. E o discurso do Kennedy, o último discurso do Kennedy foi o seguinte, eu sou avesso a sociedades secretas, eu sou avesso a documentos escondidos, eu sou pela liberdade e a independência do cidadão, pelos direitos humanos e tudo mais. Ou seja, ele não querendo mais a guerra do Vietnã, contrariando interesses mercadológicos do complexo industrial militar, até hoje eu não sei quem poderia acreditar que o Lee Oswald atirou no Kennedy, porque o primeiro tiro dele, ele mete a mão no pescoço e faz passinho para trás, ou seja, o tiro da ferrovia, o segundo do outeiro. É uma questão de balística, né? O tiro veio de lado e fez ele cair no colo aqui da Jaqueline. Altamente profissional. Pois né? é. Uma armadilha ao presidente dos Estados Unidos. Quem poderia fazer uma coisa dessa? Aí quem fez uma coisa dessa foi aquele filme, né, JFK brilhante do Oliver Stone, cujo o promotor, que é um verdadeiro promotor, que aconteceu, o Jim Garrison, foi o cara que teve a coragem de investigar, se contrapondo a tudo aquilo que vigia, tanto na grande mídia como no judiciário americano. E o presidente da Suprema Corte, em profunda suspeição, ou seja, exceção de suspeição no caso, ele falou, não, eu não acredito que a tese do promotor esteja certa, porque eu acredito na tese do homem, do atirador sozinho. O presidente da Suprema Corte americana, falando com antecedência que o suspeito é o atirador, não tem nem mais julgamento. Né? Exatamente. E essa frase do Kennedy que você falou era praticamente, naquela época, uma declaração de guerra. Exatamente. A esse poder estabelecido. Exatamente. O último discurso dele foi contra as coisas internas. Então, se eu pego um parágrafo desse discurso do Kennedy, o último discurso dele, antes de ser assassinado, e ponho apenas como uma frase aleatória dada por qualquer pessoa, teoria da conspiração. Por exemplo, essa questão do... Mas agora eu vou ter que ir para o intervalo mesmo, porque senão não vou conversar com o meu amigo Tibério Gaspar. Tibério Gaspar está fazendo 45 anos de carreira, com músicas do maior sucesso, com participações em festivais internacionais, prêmios, enfim, grandes parcerias. Ele vai fazer um show comemorando esses 45 anos. Ele vai fazer vários shows, que a partir do dia... na quarta-feira, mas tem vários... Quarta-feira, Teatro Municipal de Niterói. Voltamos já, ok? Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura.
Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Compositor, poeta, radialista, Marina, Teletema, Samarina, Juliana, Ana, Cristina, BR3, companheiro. Olha, 45 anos de música, é música pra caramba, né? Brincadeira, e você sabe que ontem, no dia 11, eu fiz 68 anos. Você nasceu no 11 de setembro? Pois é, eu sou aquela terceira torre que o Bin Laden livrou a cara. Mas estamos aí nessa estrada, né, Leda? É mole? É mole, É né? mole. Estamos nessa estrada. Estamos nessa estrada. Mas eu acho que o problema todo, como nós estamos falando aí, eu resumo muito que o problema é o do dinheiro. Eu cheguei até a fazer uma música num disco meu que eu falava assim: no Iraque ninguém vive de Araque, pelo Kuwait tudo andava all right. Entendeu? Porque a verdade é essa, o americano tem sempre o olho ali no Golfo do México, que o melhor petróleo do mundo é o do Golfo do México, o Golfo do México, do Golfo Pérsico ali. E, poxa, obviamente eles não são grandes produtores de petróleo. Então, eu acho que existe um móvel ali muito grande, entendeu? Olhando para esse... Principalmente que os Estados Unidos, por justamente não ser um grande produtor, ele é um grande negociante, né? Ele é que está no meio das negociações de petróleo. Então, eu tenho a impressão que isso aí é alguma coisa que está sempre ligada a esse poder. Eu já vejo isso desde pequeno, quando pintavam os alemães como trucidando o mundo, sabe, monstros, depois passou para o japonês, e foi aí andando pela China, pelo russo, né? Então a gente está vendo sempre esse filme sendo repetido. Na verdade, eu acho que é uma colocação de poder muito grande dos Estados Unidos perante o mundo. Eles infiltram, entendeu? Eu quero passar até depois para você um vídeo que eu estava comentando, que é justamente um jornalista fantástico lá da Inglaterra que fez um trabalho mostrando o circo midiático formado. Tem justamente jornalistas que eles chamam de embutidos dentro do próprio Exército que fornecem uma informação falsa. E mostra, inclusive, dentro desse filme, os jornalistas independentes sendo mortos pela força americana, porque para não vazar informação. Então a gente vive num mundo de contra-informação onde muita coisa parece que é e não é, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito de analisar essas coisas e não cair mais na propaganda assim perniciosa e que é formada por essa imprensa que está acobertando esse circo midiático. Então, esse vídeo, para mim, foi uma coisa fantástica, entendeu? Outro também que eu recebi sobre a Somália, entendeu? Tem que saber o que está acontecendo. O que é o pirata da Somália? A gente olha assim, parece um cara... Mas por quê? Por que não botaram o microfone no... Bin Laden, o que está pegando? Diga aqui, meu filho, fala a sua reclamação. Não é verdade? Por que os microfones não foram abertos para o Saddam Hussein? Por que agora na Líbia estão caçando... pagando um dinheiro, 2 milhões de dólares, 2 milhões de reais para matar o Gaddafi? Então, do qual dizer, foram sócios? Antes da pessoa falar, por que tu não tem o direito de defesa? Essas coisas a gente também tem que ir devagar, né? E não assumir tanto esse negócio da culpa, porque é muito fácil, entendeu, se colocar na posição da vítima, né? A vítima é maravilhosa, né? Nesse teatro existe a vítima, o perseguidor e o salvador. Quer dizer, a vítima é sempre uma pessoa muito coitadinha, todo mundo fica do lado dele. Então é preciso a gente analisar com mais frieza essas coisas, eu acho. Tem aquela história de que os Estados Unidos, quando atacam, é pela democracia, né? Quando são atacados, é terrorismo. Exatamente. O terrorismo realmente é alguma coisa que me parece uma reação igual e contrária. Por que existe o terrorismo? É para compensar uma injustiça? Não? Talvez bem.
não é? Não, talvez não seja Mas isso? defender o terrorismo é acho complicado. Não estou defendendo. Eu não defendo Eu nada que me- provoca genocídio, né? Coloque fora dessa. Não, Me incluam genocídio, fora dessa. não, genocídio, não estou fora de qualquer genocídio. Mas eu sou tão contra ao Bin Laden, como sou contra também, sabe, a quem jogou a bomba atômica em Nagasaki, né? Hiroshima. Então, eu acho que a gente não pode estar matando ninguém, sabe? É Eu isso acho que é mesmo, isso que é o importante. O problema é o fator humano, que é o mais lesado em todo esse contexto do interesse mercadológico do complexo industrial militar. Exatamente. Tem um documento chamado Rebuilding the American Defenses, que no capítulo 1, página 51, capítulo 1, está literalmente escrito: nós precisamos do evento catastrófico nos moldes de Pearl Harbor. Isso foi escrito em setembro de 2000, um ano depois o atentado de 11 de setembro ocorreu. Pois é. Neocons que fizeram esse documento. Pois é, eu acho que essa coisa aí que você examinou, eu acho que inclusive o Luiz Fernando também tocou, é o problema também de qualquer extermínio é uma coisa, uma perda para a humanidade, né? Qualquer extermínio, seja de quem for, de que lado for. Claro. Eu acho que a gente tem que estar sempre contra qualquer tipo de genocídio. Agora, a gente tem que olhar quem é que está fazendo isso, né? Exato. E muitas vezes o cara se deixa agredir para reagir. Foi isso que aconteceu lá. Né? Exatamente. Morte de Quer dizer, inocente segundo não essa tem tese. perdão. Não, não tem. Exatamente. Não pode Agora, eu vou interromper vocês, assim, tipo uma professora, e vou dizer, vamos falar do seu show? Vamos falar. Em 45 anos de Vamos falar carreira, de vamos É porque o passar assunto assim, aqui se a é gente, o palpitante. assunto é bom. Tiveram, Gaspar, esse show você canta seus céus, como é que é isso? Olha, eu tô, Celebra exatamente. parcerias muito fortes também, né? Exatamente. Quantas músicas você fez com o Antônio Adolfo? Muitas? Eu fiz com Antônio Adolfo muitas músicas. Eu fiz, inclusive, há não muito tempo, não, alguns anos agora, uns 2 anos, nós fizemos um disco, fizemos 12 músicas novas que fizeram uma gravadora inglesa, lançou, chamada Far Out, lançou esse disco chamado Destiny na Europa e no Japão. São 12 músicas novas. Aqui não saiu o disco, mas a gente continua cultuando essa parceria, porque a química é boa, sempre Sempre dá deu certo, grandes sucessos. Né? Então, esse show é um apanhado, justamente, de toda essa minha trajetória de 45 anos aí na música. E aí eu montei esse show, a gente está fazendo esse show e vai ser agora no Teatro Municipal de Niterói. Vou ter o Biafra, inclusive, como meu convidado, né? Tô doida pro Biafra vir aqui, você fala isso pra ele? Falo. Doida pra ver, quero fazer um programa em torno dele, Pois achei só estou com medo interessantíssimo. desse comercial dele, voar, e vai todo mundo embora e não vai lá no show. Mas o Não, Biafra é não uma vai, não. figura maravilhosa, Não, é um mas é excelente incrível compositor. ele. E ele tava um tempão sem aparecer. Pois é. Eu gostei muito desse negócio dele aceitar, dar a volta, debochar dele mesmo. Né? Eu achei demais Achei essa muito história dele. interessante É muito bom. isso. Então, o Biafra vai estar lá também, vai cantar 4 músicas. Quando ele vier aqui, você pede para ele cantar uma música sensacional chamada Olga. Olga. Que ele fez para Olga do Carlos Prestes, né? Ah, é? É maravilhosa. O Biafra compôs maravilhosa. pra Olga, pra você ver que o Ó, mundo você é vê, muito... a gente não sabe, às vezes, o potencial das pessoas. O Biafra tem muito talento, muito talento. Eu vou falar com ele para vir aqui. Fala com ele para vir aqui. Você eu quero pede fazer para ele um programa cantar em Olga. torno dele. Peço para ele cantar. Estamos acertados. Agora, o show vai ser, então, às 8 horas da noite, começa às 8, acaba às 9h30, né? E para dar tempo de ir ao show e ver o jogo do Brasil com a Argentina, né? E o Brasil também não está lá, né? É melhor ver meu show. E aí a gente vai estar lá, vou estar E com uma você tem banda. ideia de quantas músicas você tem gravadas? Eu tenho umas 300, eu acho. Tem muita música que eu não sei mais, sabia? Outro dia você estava entrevistando alguém aqui e falaram isso para você. Eu não sei quem falou que estava conversando contigo. Eu não sei, outro dia eu fui em Goiânia, tinha um cara que cantou 3 músicas que eu não me lembrava mais que tinha feito. E ele falando para você, só Falou, os aí você se lembra dessa música? Eu falei, não me lembro. Nem essa, não me lembro. 3. Um amigo meu lá em Goiânia. Então tem muita coisa que a gente vai fazendo, vai esquecendo no meio do caminho, né? Mas São tem muita muitos coisa anos gravada, também. muita coisa gravada. E é legal porque também tem essa história de gravar para um outro mercado, né? Você falou num CD inédito, Isso. né? De isso. inéditas, lançado na Europa e no Japão. Isso.
Eu pretendo gravar agora um CD todo, inclusive tem algumas músicas inéditas que estão inseridas nesse show, que já são mais ou menos experiências que eu estou fazendo para fazer um segundo CD. Agora, engraçado, eu vou contar para você um fato assim rapidinho. Essa música que eu vou cantar hoje aí para você, chamada Companheiro, em parceria com o Nair Siqueira, foi uma música muito interessante. Ela foi a abertura dessa novela do Araguaia, né? A abertura da Araguaia. E essa música, justamente, quando eu tive que sair mais ou menos fugido daqui, porque o Doicode estava atrás de mim, em 1970, por causa do BR-3, aí eu fui para lá, para Goiânia, e fiz música com várias pessoas, etc. E essa música ficou... essa música Companheiro foi uma música que foi gravada pelo meu parceiro, assim que ele veio aqui no Rio de Janeiro, até com o arranjo do Antônio Adolfo. Bom, passado um tempo, a GEPEL fez um trabalho, que a GEPEL é uma associação lá em Goiás que cuida da parte cultural. Então fizeram um fascículo a respeito das músicas de 1970 e tal. Aí, bom, aí eu estava fazendo um programa na rádio Roquete Pinto. Aí foi uma coisa muito interessante. Eu toquei essa música, eu recebi um telefonema. Aí o cara falou assim, bom, eu queria falar com o Tibério e tal, tá no meio do programa. Aí eu fui atender depois do programa. Ele falou, olha, eu queria falar com você, que eu fiquei muito emocionado ao ouvir essa música Companheiro, porque eu fui um dos poucos sobreviventes da guerrilha do Araguaia. Olha só, meu Deus do céu, eu nunca pensei que eu ia fazer um hit parade na guerrilha, né? Mas aí, poxa, eu fiquei encantado com essa situação. E, posteriormente, o diretor da novela escolheu a música para abrir a novela. Então, eu acho que tem umas histórias assim. Esse show conta essas histórias também incríveis. E você teve músicas gravadas por pessoas famosas internacionalmente, né? Eu tive aliás, está vindo um aqui que eu fiquei muito amigo, que foi o Steve Wonder, né? Eu posso tirar essa onda, como diz. Eu sou o único compositor, junto com o Antônio Adolfo, gravado pelo Steve Wonder, que é uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, quem mais você pode tirar essa onda? Posso tirar com o Sérgio Mendes, Tijuana Brass, né? Tijuana Brass, com a Lisa Ono, tem muita gente. Earl Klug, tem muita gente. Que delícia. Samarina, que ganhou o título de Pretty World, né? E foi bacana, foi muito bacana. Então, tem toda uma trajetória. Isso abriu a porta para a gente, no exterior. Então, muito tema de novela também, não teve? Muito, muito. A música que nós vamos A minha inesquecível. Você vai cantar junto. Eu não vou cantar porque sou desafinada, mas eu sei a letra toda. Sou sim. Aí... Lamentavelmente sou. Eu adoraria não ser. Mas aí você canta baixinho aqui, vai junto com a gente. Eu mas o Teletema junto. foi a música do Véu de Noiva, né? Posteriormente ela foi também, entrou nessa novela Sete Pecados também. Né, com o Ivo Pessoa cantando, que é uma coisa bem diferente também. Muito legal. Olhando para trás aí, nossa, fez coisa beça, filme. Ave Maria, né? filmes, fez trilha sonora para filmes. filme. Teve uma empresa de publicidade também, de jingle. Eu tinha com o Aécio Flávio, o maestro Aécio Flávio. Nós fizemos muito tempo na Aquários Produções, jingles para o Brasil inteiro. E aí agora, ultimamente, uma outra coisa também, quero até aproveitar para mandar um beijão, porque o pessoal está todo mundo lá em Paquetá. Eu moro em Paquetá, né? Moro em Paquetá. Moro em Paquetá. E o pessoal está todo mundo lá assistindo. Aí, Oi, Paquetá. Galera, aí, ó. E aí o Paquetá também uma cidade, é um bairro do centro que está um pouco esquecido, né? Que precisa realmente ser revitalizado. O Jorge Fernando mora lá também. A Cristina Buarque mora lá. E a gente está fazendo um movimento para revitalizar, dando uma prensa aí no prefeito, para ver se ele tem uns olhares mais generosos. Olhar melhor para Paquetá. Olhar melhor para Paquetá. Que delícia. Obrigado por estar aqui, dar essa oportunidade de divulgar o show. É uma honra. Entendeu? Para mim é muito importante. Muito importante. Muito bom. Vamos ter agora nosso Tibério Gaspar, acompanhado por... André Gonçalves. André Gonçalves. Auxílio luxuoso de André Gonçalves no próximo bloco, não é isso? Então, intervalo, voltamos já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Um lembrete. As rádios Nacional e MEC AM
comemoram hoje 75 anos de história. A data foi celebrada cedo com um show no Campo de Santana, no Rio. A comemoração continua. A Rádio MEC FM está transmitindo agora ao vivo um concerto especial com mais de 30 músicos participando do evento. Villa-Lobos, Chopin, até Maestro Mignone, Radamés Atali, enfim. O concerto vai até às 19 horas e é transmitido para todo o Brasil pela Rádio MEC em Brasília, 800 kHz. Você queria falar do pessoal do Lixão? O pessoal, né, como nós conseguimos tantas informações, eles dignamente lá, a gente falava eles todas as ajudaram revistas, vocês a gente separava, a gente levava sempre uma coisinha, uma lembrança para eles, sabe? Bacana. Pessoal muito legal. E você vai a Macaé? Vou a Macaé agora, quarta-feira, dar uma palestra e, assim, qualquer universidade... E o livro está aqui, ó. Cidade, tudo mais que queira que eu dê uma palestra, Tá, eu gostaria de deixar meu e-mail, né? Não, a gente não deixa não, mas você não? deixa com a produção, que a produção... Olha na primeira página desse bloquinho, aí você vai ver. Tá bom. Aí você deixa com a produção, que a produção passa para todo Tá mundo, bom, tá? tá bom. Já lançou seu livro? Já está sendo Tá nas lançado. melhores casas do ramo? Nas melhores casas do ramo, todas as reais, as físicas e as virtuais. Físicas, aliás, hoje em dia, né? Tem que falar físicas e virtuais. Físicas e Disco, então, virtuais. né? É o meu CD, nono então, quase livro. só virtuais. Meu nono livro, nono livro. thriller Tá indo bem, tá vivendo de literatura? de literatura. Oba, adoro isso, muito bom, né? Raríssimo. Impensável num país de, sei Não, lá, agora já temos 20, alguns. 30 anos atrás. Fred, a lição que fica é de solidariedade. Solidariedade, que a gente deve aprender isso e que olhar para o outro, né? Olhar para o outro como igual a gente E ajudar, né? e ajudar. Eu queria falar uma coisa que a gente descobriu apurando, né? Porque tudo na vida é apuração. A gente apurou o dia 11 e apuramos o dia 12 de setembro de 2001. Foi o dia que eu conheci o professor Luiz Fernandes, professor de Relações Internacionais da PUC. Estava aqui no Sem Censura. Olha só o programa que a gente fez com ele, Dona Zilda Arnes, falando exatamente do dia seguinte, né? Participaram também a Rosinha Bines, a Alcione, o Sérgio Kaiser. Muito legal. Buscando. Que é a análise que você faz hoje, 10 anos depois? O que você Eu me acho que eu diz? até, lembrando dessa participação aqui, eu acho que certamente no dia 12 de setembro de 2001, o sentimento aqui era um sentimento de solidariedade, né? de consternação com o sofrimento humano, solidariedade e esse era o sentimento. Acho que houve um sentimento global de solidariedade com os Estados Unidos em função do ataque sofrido em 11 de setembro. O que eu lamento é que esse sentimento de solidariedade ele foi objeto de uma disputa política interna nos Estados Unidos e acabou sendo usado para legitimar uma agenda que era de intolerância e de imposição. Então, acho que 10 anos depois, o balanço é essa agenda ela não gerou um mundo melhor. Então, acho que é o momento de resgatar, como obra construtora, o sentimento da amizade e da solidariedade. Eu vou aproveitar para dizer que o show do Tibério é... Quarta-feira, agora, no dia 14, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal de Niterói, com uma Niterói. banda muito bacana, onde o André também faz André parte. faz parte. Então, eu vou agradecer a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que 2 da manhã tem reprise deste programa. E vou entregar para Tibério Gaspar, com auxílio luxuoso do André Gonçalves, encerrarem para a gente, ok? Ok. Como a gente combinou. Samarina, companheiro, Teletema. Tocar. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira ao sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Gira que essa gente aflita se agita e segue
nos seus passos, mostra toda essa poesia do olhar, deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar, e fez o povo inteiro chorar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não mudar. Põe alguma coisa na sacola, não me esqueça a viola, mas esqueça o que puder e canta que é bom viver. Rasga as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser e canta que é bom viver, e canta que é bom viver, e canta que é bom viver, e canta que é bom viver. Agora essa música é dedicada a Leda Nagli, que é fã dessa música. Sou mesmo. Como estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos de partida, e em cada curva, sem ter você, vou mais só. Rompendo laços, abraços, beijos, em cada passo é você quem vejo no telespaço,